Eu sou a Hélia Marchante. Tenho aqui o meu. Esperem, deixa-me ver se eu sou capaz de pôr aqui o meu nome. Ahm, Nós estamos aqui também pela rede Inveco da Sociedade Portuguesa de Ecologia. Ahm, eu vou mostrar-vos um questionário que eu vou pedir, enquanto fazemos aqui um compasso de espera para chegar mais alguém, vou pedir que são, mas só quem ainda nunca o preencheu, ok? Ou seja, se calhar nós mostramos este questionário há uma série de anos, se alguém já o preencheu, não o volta a fazer. Eu vou pôr o link aqui também no chat, que é mais fácil, se calhar, de clicarem diretamente. E enquanto fazemos aqui um bocadinho de espera, podem preencher. Não é suposto consultarem nada, é uma coisa anónima, livre, é só mesmo para ao longo do tempo conseguirmos perceber se há aqui alguma coisa a mudar. Um, ok, já está aqui o aviso que está a gravar. E, ok. E eu, entretanto, eu vou fazendo aqui uma pequena introdução. Um, Portanto, este webinar nós esperamos que seja curtinho. O objetivo é dar aqui alguns esclarecimentos e ajudar a envolver nos desafios Costa Adéria, que é um conjunto de desafios, são pequenos projetos de ciência cidadã. Nós achamos que são ideais para toda a gente, mas quando desenhamos, pensamos em públicos-alvo que lidem com grupos. E aí surgiram logo muito as escolas, os escuteiros, centros de ciência viva, portanto, um, públicos-alvo que tenham facilidade em reunir grupos maiores ou menores, que depois consigam participar nestes pequenos projetos de ciência cidadã. E esta sessão de esclarecimento, como nós lhe chamamos, é um bocadinho para tentar fazer também de uma forma assim mais clara como é que podem fazer a participação nestes desafios, mas a verdade é que nós não conseguimos fazer nada, fazer uma pequena introdução. E, portanto, aqui os primeiros minutinhos eu vou fazer essa introdução ao tema das espécies invasoras, e depois o Pedro Gomes, que está aqui, eu vou tentar, deixem-me ver se eu consigo destacar para vocês o verem bem. Ok, vou adicionar destaque. Um, e depois o Pedro vai falar de cada um dos desafios e depois esperamos ter um tempinho para colocarem questões a seguir às nossas apresentações. Entretanto, chegaram mais algumas pessoas. Deixem-me só clarificar que este link que está aqui é de um pequeno questionário. Pedimos que respondam livremente, sem irem consultar nada, e que é muito breve, mas se já o responderam em alguma altura, por favor, não o voltem a fazer. Eu acho que até já bloqueei, pode-se responder mais do que uma vez para evitar esse tipo de duplicação. Ok? E eu vou começando, ok? Um, então, antes de entrarmos nos desafios Cortadéria propriamente ditos, eu vou falar aqui muito breve. Eu já vi que estão aqui algumas pessoas que não precisavam desta introdução, um, porque já sei que fazem, inclusive aqui várias pessoas que fazem trabalhos muito interessantes com os seus alunos. Vamos ver se conseguimos motivar-vos a continuar a fazê-lo. Já tinha dito que sou a Hélia, o Pedro depois fará a segunda parte da sessão. Aqui um contexto assim muito, muito, muito breve.
Nós, a nível global, temos a sorte de, há muitíssimo pouco tempo, em 2023, fizemos agora 2 anos, no fim de 2023, foi apresentado um relatório global sobre a questão das espécies invasoras, que foi feito pelo IPBES, esta plataforma intergovernamental que, na verdade, avalia a biodiversidade e os serviços de ecossistemas e que já tem representantes, creio que agora já estão em mais de 150 países. Portanto, é uma plataforma realmente com muita, que está muito marcada em muitos países, e ela chegou-se à conclusão, assim, só as mensagens-chave. As espécies invasoras, que eu sei que aparecem no currículo escolar em vários anos e que também sei que, por exemplo, os escoteiros, agora temos tido vários exemplos muito interessantes de escoteiros que andam a controlar invasoras e a fazer percursos para identificar invasoras, e temos vários centros de ciência viva e grupos nas câmaras, nos departamentos de educação ambiental, têm feito trabalhos muito interessantes, e às vezes é difícil de passar a mensagem porque é que isto é um problema tão grave. E é porque, de facto, as espécies invasoras são uma das principais ameaças à biodiversidade, estão no top 5 das ameaças à biodiversidade em termos globais, e são responsáveis, e este relatório trouxe este número assim para a chamada de atenção, por 60% da extinção de espécies. Nós temos atualmente milhares de espécies a extinguir-se, estamos na sexta, entrar, já estamos muito bem no meio dela, extinção em massa, que a Terra já passou e agora está na sexta, e há o dedo marcado, o papel marcado das espécies invasoras em 60% das extinções. Não é as espécies invasoras sozinhas, têm contributo de outras ameaças, mas isto é de facto uma coisa que eu acho que é muito concreta. Mas, por outro lado, estas espécies são uma ameaça também à parte económica, e há muitos, muitos gastos, desde controle das espécies, perda de produtividade, danos que estas espécies fazem em infraestruturas humanas, que ultrapassam este valor dos 423 mil milhões de dólares num único ano. Portanto, há esta parte económica também muito marcada, muito saliente. Mas, por outro lado, e uma das coisas que este relatório deixou muito claro, muitas vezes falam-se dos impactos das espécies, mas consegue-se passar assim uma ideia que é uma coisa que afeta os outros. E uma das coisas que este relatório deixou muito claro é que os impactos negativos são avassaladores. Em 85% dos casos, estes impactos são negativos, também há positivos. Muitas das espécies foram introduzidas para um fim qualquer positivo, e portanto não podemos esquecer-nos dessa parte, mas 85% dos casos são negativos, e não são só na natureza, que é aquilo pelo qual as espécies invasoras são mais conhecidas, e nos currículos escolares muitas vezes aparecem como uma das ameaças à biodiversidade, mas a questão é que também tem um papel negativo muito marcado na nossa qualidade de vida. E isto é a prova que, se nós não fizermos nada, é a nossa qualidade de vida também que é posta em causa. E isto tem muito a ver com espécies que são problemas, por exemplo, de saúde pública, como a que vamos falar muito hoje, a erva das pampas, a cortaréria. Tem a ver com espécies que são utilizadas por umas pessoas e são combatidas por outras e causam problemas, conflitos entre pessoas. Há várias formas destas espécies impactarem negativamente a nossa vida. Este relatório, eu não vou desenvolver mais, deixo aqui o link. O que ele deixa no fim é uma mensagem de esperança, a dizer: ainda se pode fazer qualquer coisa, a ação imediata e sustentada ainda pode trazer bons resultados, mas precisamos de agir, e é um bocado isso que nos move, ok? Ou seja, nós precisamos da vossa ajuda, de todos, porque é preciso agir, mas agir sozinhos não leva a lado nenhum, e portanto é muito importante que quantos mais de nós agirem, e se agirem e chegarem a outras pessoas, melhor ainda, pode fazer diferença. Outra das coisas que eu gosto muito de marcar, e cheguei muito na ligação de como é que passamos esta informação a pessoas que não estão sensíveis para a temática das espécies invasoras, é compará-la com ameaças que são muito mais comuns, não é? E se nós pensarmos os incêndios, as secas, as tempestades, toda a gente ouviu falar, estão nas notícias quase todos os dias,
e as espécies invasoras estão aqui num possível segundo lugar, não é? Em termos dos gastos económicos, estão aqui no segundo. Claro que isto depois, em contextos diferentes, o gráfico mudava muito, não é? Nós, por exemplo, no clima mediterrâneo, de certeza que os incêndios sobem ali para outro lugar mais cimeiro, mas este segundo lugar em termos dos custos, em termos globais, não é nada bom. E em termos de ameaça é que aumentou mais nos últimos anos, nas últimas décadas, não é? Este gráfico do lado direito diz respeito desde 1980, as espécies invasoras foram a ameaça que mais se agravou, e isto é de facto muito significativo e muito assustador, e às vezes ajuda, quando estamos a falar de pessoas que estão muito pouco alerta para o problema das invasoras, de pô-las assim em comparação com outras ameaças muito grandes, os desastres naturais, ajuda a contextualizar. Em Portugal nós temos muitas espécies, eu não vou, obviamente hoje não é esse o objetivo, falar, vou sobre elas todas, vou só deixar aqui os exemplos, não é, das áqueas em ambientes completamente diferentes, não é, das áqueas adaptadas ao fogo, aos pantalobos, que está presente em todas as zonas urbanas praticamente do país e do mundo, ou se pensarmos noutros, agora nesta altura, por acaso tem-nos escrito muito por causa da trepadeira Bons Dias, e de espigas, que agora já não vemos muitas vezes assim com esta flor, porque está cheia de galhas que estão a impedir a flor e a produção de semente, o tesourão das praias para quem está mais perto de costa, o jacinto de água para quem estiver ao pé de uma bacia hidrográfica, o fósforo um bocadinho menos conhecido, não sei se está aqui alguém dos Açores, um, a erva das pampas, e eu até pus aqui uma rodelinha vermelha, porque vamos falar muito dela, e porque nesta altura do ano é muito, muito, muito visível na paisagem. Depois, dentro da água, as elódias, quem está no Minho, sanguinária, as azedas que vão começar em flor daqui a um mês, ou as mimosas, ok? O que interessa é que nós temos muitos exemplos, ok? Estou a dar destaque às plantas porque nós trabalhamos com plantas e porque para os desafios que o Pedro vai falar é mais fácil de facto escolher uma espécie que não fuja, não é? E os animais fogem e depois é mais difícil fazer aqui o acompanhamento. De todas estas espécies, é uma amostra pequenina. Há muitas mais e estão todas no invasoras.pt, ok? Depois para buscarem informação todas proibidas, das espécies que eu estava aqui a dizer, todas estão na nossa lista nacional de espécies invasoras, este está aqui, e algumas estão no europeu, e nós elegemos a cortadéria para dar aqui destaque. Uma coisa que é super importante é perceber que os desafios que o Pedro vai falar não são sobre a cortadéria. Claro que nós adoraríamos ter muitos trabalhos sobre a cortadéria, mas todas as espécies invasoras e consoante as regiões onde estão as espécies que são mais frequentes ou mais fáceis de trabalhar hão de ser diferentes, serão certamente diferentes, portanto todas as espécies invasoras são elegíveis para trabalhos, mesmo os animais, mas depois podem perdê-los de vista, é mais fácil ficarem com uma planta. E o que é que nós damos de destaque à erva das pampas? Estamos muito preocupados com ela, porque temos um projeto que é o Cubo Cortadéria, que é sobre ela, e falando um bocadinho deste projeto, dá também aqui outra dimensão, não é um projeto português, é um projeto que começou por ser ibérico, e tínhamos parceiros, incluindo o coordenador em Espanha, é um projeto cofinanciado pela União Europeia, depois com o cofinanciamento também em termos nacional e das próprias entidades parceiras, era gerido e é gerido pela AMICA, que eu gosto muito de dar este contexto, é uma ONG, uma organização não governamental que não é de ambiente, é de cariz social e tem uma componente fantástica de inclusão social. Trabalham com pessoas que têm algum nível de incapacidade e que, na verdade, estão a tornar-se profissionais especializados e competentíssimos no controle de invasoras. Okay? Junto com a AMICA, temos outras duas ONGs também de cariz social, são as três espanholas. Depois temos a SEO BirdLife, é tipo a SPEA portuguesa, portanto é a Sociedade Portuguesa de Estudo das Aves em Espanha. E depois temos a nossa escola agrária, tanto eu como o Pedro somos da escola, da equipa da Escola Superior Agrária do Projeto LIFE, e temos a Câmara Municipal de Gaia, e esta era a equipa que estava no primeiro LIFE que se dedicou à erva das pampas, que decorreu de 2018 a 2022. E, entretanto, juntaram-se vários parceiros,
Destes parceiros, vários são espanhóis. Vou chamar a atenção que está aqui o Edival, que são parceiros da área médica, portanto, os nossos colegas são médicos e estão a avaliar os impactos na saúde da erva das pampas, e as notícias não são nada agradáveis. E depois temos também um parceiro francês, e portanto ultrapassamos a Península Ibérica. E este projeto tem também, e aqui está outra das partes fantásticas, todos estes pontos equivalem a entidades que aderiram à estratégia para trabalhar com os parceiros formais na luta contra esta espécie, ok? Estes eram os parceiros que estavam quando acabou o Life Stop Cortadéria, o primeiro, e agora temos estes outros, ok? E aqui todos vocês são convidados a aderir. Eu já vi que está aqui algumas pessoas que já aderiram, mas estes pontinhos, se vocês virem estes cor laranja que dominam aqui, muitos deles são municípios, mas que ainda têm muito caminho para fazer. Há muitos municípios que já estão a fazer um bocadinho de caminho. Todos vocês pertencem a municípios, todos nós pertencemos a municípios. Alguns podem trabalhar lá, outros são simples munícipes. E eu, como munícipe, quero que o meu município faça mais. E, portanto, todos nós podemos ter este papel. Mas estão também aqui ONGs, associações diversas, universidades, fundações, portanto, podem ser muitas entidades diferentes. O que é que interessa? Que estejam dispostos a fazer o que tiver ao seu alcance para ajudar a combater a ameaça gigantesca, neste caso, da erva das pampas. Portanto, a cortadéria que está agora no fim da época de floração e que se vê muito bem por todo o país. Porquê é que escolhemos esta espécie? Porque ela é mesmo muito rápida. Comparando com outras espécies que até têm maior área de distribuição, ela é uma das espécies que, não agir atempadamente, sai mais caro, porque ela tem mesmo uma capacidade de expansão com milhões de minúsculas sementes que só precisam do vento. Ela está-se mesmo a espalhar de uma forma assustadora. Cada ano, sem intervenção para a travar, resulta em algo muito pior no ano seguinte. E, portanto, e isto é uma das razões principais do nosso foco nesta espécie. Ela tem muitos impactos a diferentes níveis, desde a parte da ameaça à biodiversidade, tanto das plantas como dos animais. Ela consegue barrar a passagem dos animais quando tem aglomerados muito densos, mas depois tem também a questão da saúde pública. Ela é uma espécie que tem, os indivíduos masculinos têm pólen, que é extremamente alergénico, e pior do que isso, causam um pico de alergias depois do verão, enquanto que muitas das outras espécies que causam alergias estão antes, têm floração antes do verão, na primavera. E, portanto, o que está a acontecer, e é isso, é um dos resultados que os nossos colegas do Edival estão a chegar, é que há, de facto, um novo pico de alergias na saúde humana e que está ligada à altura de floração desta espécie. Quem tem muitas alergias nesta altura do ano já costumava estar um bocadinho mais calmo, nem sempre, mas muitas vezes, e agora tem uma nova razão para espirrar. Ok? Outras coisas desagradáveis ligadas com as alergias, e tem a ver com esta espécie. Além disso, uma espécie que, como se não bastasse, também tem muitos impactos económicos, porque ela aparece muitas vezes, está a proliferar de uma forma muito marcante em zonas em que é preciso a intervenção humana. Zonas de jardins, zonas de beiras de estradas, zonas de beiras de caminhos, áreas industriais, terrenos expectantes nas urbanizações. Está a aparecer muitos sítios onde tem que ser controlada e isso sai caro, ok? E volta ali às muitas sementes que se espalham. Isto torna-se a tornar demasiadamente frequente este tipo de situações. Estas fotografias, exceto aqui a da base, que é em Espanha, são em Portugal, têm quase sempre, muitas vezes associado beiras de estradas, beiras de caminhos, zonas de muita perturbação, mas infelizmente também aparecem assim, em zonas muito mais remotas e afastadas da perturbação mais frequente, onde estão a aparecer desde quase dentro da água até ao topo da montanha. Ok? E, no entanto, continuamos a espalhá-la, nós a usá-la, e a usá-la como ornamental e a mantê-la, cuidá-la nos nossos jardins e a permitir que os nossos municípios a cuidem nos jardins das nossas cidades e das nossas vilas.
e não faz sentido, temos que dar um ponto aqui. Um, Precisamos de nos preocupar. E agora, isto eu estou a falar da cortadéria porque é aqui a estrela deste projeto, mas olhem para isto tudo como as espécies invasoras, quaisquer que sejam, que podem selecionar depois para os desafios e como alvo de algo, de alguma intervenção por causa disto. Olhem aqui, fui ao Google Earth e procurei imagens. Não sei se alguém conhece isto, por acaso não me apercebi se está aqui alguém que reconheça isto. Eu conheço isto em primeira mão. Isto é uma área ao pé da minha casa, onde nós tivemos uma ação com um grupo que eu acho que é super inspirador e que acho que podíamos multiplicar por todo o país, com uma associação de pais. Todos os sítios têm escolas e junto com as escolas há associações de pais. É natural. E isto foi a primeira associação de pais que me convidou para fazer uma ação. E eu fui ver, mas como é que esta área era há 10 anos atrás? Foi um bocadinho mais de 10 anos. Portanto, esta área que vocês estão a ver aqui foi mexido aqui de alguma maneira, tinha aqui o solo completamente exposto, em 2014. Em 2018 está ali a primeira cortadéria. Na verdade, não está a primeira, está aqui uma pequenininha aqui embaixo. 2018 foi quando começou o Stop Cortadéria, o primeiro projeto live que eu disse. Nesta altura, não foi logo em 2018, eu acho que foi em 2019, nós mandamos mensagens para todos os municípios do nosso país. Alguns deles estamos à espera da resposta até hoje. E depois insistimos e voltamos a mandar mensagens para todos quando o CUP Cortadéria iniciou. E tínhamos insistido ainda antes do outro live terminar. E não agiram. E agora, olhem aqui, 2 anos depois, estavam aquelas duas cortadeiras, estão a ver ali. 2 anos depois, fixem aquela casa lá ao fundo, que é para perceberem que é a mesma zona, tem aquelas janelinhas escuras. Está ali a casa na mesma. 2 anos depois, aquelas duas cortadeiras deram isso. Agora, somos nós, sou eu com o grupo da Associação de Pais. Nem há espaço nenhum entre elas, está lá a casinha ao fundo na mesma. O que é uma das coisas que nos move e que queremos muito conquistar-vos para fazerem equipas e entrarem nos desafios? É porque nós todos precisamos de estimular, de pressionar para que as ações passem a ser mais atempadas. 2 anos sem fazer nada, passou de uma coisa que eu arrancava com uma enxada, eu posso arrancar com o meu grupo de alunos, eu aqui na escola tenho arrancado muitas, controlado, nem sempre é arrancar. No caso da cortadeira pode ser deve ser arrancar. Controlar duas plantas com um grupo de alunos, com um grupo de escoteiros, com um grupo de miúdos, com a minha família, é fácil. Mas se eu não fizer nada, elas vão se tornar em qualquer coisa que deixa de ser fácil, que passa a ser às vezes quase impossível. Portanto, nós precisamos de cidadãos ativos, proativos, dispostos a fazer e a pressionar para que façam. E os desafios, eu acho que os desafios de Cortadéria vêm muito nesta lógica. Nós queremos cidadãos proativos desde pequeninos e que continuem a ser quando crescerem, ok? Que a inação, ou seja, a falta de resposta atempada, pois cria mesmo situações muitíssimo difíceis de resolver. Precisamos de baixar os filtros que nos chamem a atenção para estes aspectos. O que é que podemos fazer? Eu acho que os desafios que o Pedro vos vai falar são uma das formas de nos tornarmos ativos nesta tomada de posição. Eles são muito diversos, têm desde coisas mais passivas, como mapear, até coisas mais ativas, como controlar ou como comunicar com diferentes atores locais à nossa volta. Ok? O Pedro vai já falar, eu só vou acabar dizendo que nós estamos, pelo segundo ano, a apresentar uma oficina de formação que está aberta a todos os interessados, é verdade, mas que está acreditada para estes grupos de professores, que a oficina tem 30 horas, mas 15 delas não são de contacto, são de implementação dos desafios. Ou seja, o que nós gostávamos mesmo era de ver os desafios saírem para o campo, para os grupos, para a aplicação,
e nós damos apoio para que eles depois sejam implementados da melhor maneira. Portanto, além das várias componentes, vários módulos que são, não são todos presenciais, alguns são online, outros são mesmo presenciais, como por exemplo a Ciência de Campo, mas depois temos uma parte de acompanhamento dos trabalhos que estão a ser realizados nas escolas e gostávamos muito que esses trabalhos fossem os desafios Cortadéria. Um, eu, eu termino. Vou só deixar-vos aqui a nota, o Pedro vai falar a seguir, vou só deixar a nota que a Semana sobre Espécies Invasoras de 2026 ainda não está mais divulgada, mas já tem data, ok? Está de 23 a 31 de maio, ponham nas agendas e preparem-se, por favor, porque queremos ver muitas atividades por todo o país. E terminei, ok? Terminei, vou passar a palavra aqui ao Pedro. E não sei se alguém quer colocar alguma questão antes do Pedro começar, mas agora é que vem a parte de gira. Aí, só aqui para cá. Ok. Pronto, então, como mencionado, isto é um problema enorme, estas espécies invasoras, e é um problema que depende de todos nós. Temos que dinamizar aqui todas as fases da sociedade, digamos assim, todas as faixas etárias, todos os grupos de cidadãos, para conseguirmos tentar pôr mão, ao problema. E os desafios vêm nessa vertente, em que os objetivos, como foi mencionado, é promover precisamente que o envolvimento ativo dos jovens na ciência. Daí, eles parecer que estão um pouco mais direcionados às escolas, mas o que não impede mesmo nada outros grupos de cidadão que envolvam, que estejam, tenham envolvimento com jovens, de também participarem. Em que o objetivo final é precisamente consciencializar e agir aqui na temática das espécies invasoras. Os desafios são uma série de atividades propostas por nós que englobam os conteúdos científicos mais na vertente das ciências naturais, mas fazendo, claro, ligação também com outras áreas disciplinares. Cada um deles desafios está feito de forma a poder haver vários níveis de complexidade e de profundidade na abordagem do tema das invasoras, seja por espécie, seja no tema em geral, para se poder desenvolver mais e poder haver uma diferente aprendizagem, uma diferente envolvimento neles, conforme o grupo de jovens com que estamos a trabalhar. Eles são cinco, pronto, são os cinco desafios, em que o primeiro foca-se na questão do aprender mais, do descobrir um pouco mais sobre a temática. Tem uma componente de ensino mais forte comparada com os restantes desafios, em que com este desafio um pretende-se que se dê a comunicar, se dê a ensinar aos jovens diferentes conceitos da problemática das espécies invasoras, como o ciclo de vida, a fenologia de cada espécie, os impactos também que as espécies podem ter, como foi mencionado no início, impactos económicos, ambientais, sociais, e tem também associado uma componente prática em que a nossa ideia é que seja seguido, ou seja estudado mais ao pormenor, digamos assim, seja acompanhado uma espécie, ou podem fazer isto com várias espécies, com vários indivíduos da mesma espécie, com uma população que haja nas imediações da escola ou nas imediações do local onde se encontram, para fazer o seguimento dessa espécie e verem possíveis alterações e aprenderem mais sobre a própria espécie. Este desafio, apesar de agora estarmos numa fase, especialmente nas escolas, em que estamos a tentar livrar um pouco das tecnologias, nós recorremos aqui, na vertente daquilo que nós chamamos de ciência cidadã, recorremos aqui a várias plataformas de ciência científica, recorremos às duas. Uma delas é o EpiCollect, que é uma base de dados extremamente útil para nós, em que permite-nos, vai permitir a quem estiver a fazer o registro da espécie, através também de foto, a identificação de dados, colocar em live, digamos assim, em fornecimento direto, logo no instante em que é registado, a informação relativa à espécie e que nós, que depois vamos ter acesso aos dados, podemos utilizar para também estudar a espécie depois a um nível mais global. Pelo que este desafio contribui não só para a aprendizagem da espécie em si,
para os participantes, para quem faz parte do grupo que está a registrar a espécie, como contribui depois também para uma visão mais global, para um estudo mais global que nós depois temos levado a cabo, principalmente quando focado na cortaderia. Aqui também abrimos a hipótese para quando não for possível usar esta aplicação, nós podemos fornecer sem problema, uma pequena ficha de registro, uma coisa simples, que dê para compilar também os dados, que dá para compilar precisamente na aplicação do Epicollect, que depois nos terá que ser fornecida, como é óbvio, junto com as fotos da planta, para podermos verificar se os registros estão conforme. Uh, Como entendemos que as aplicações possam ser às vezes um pouco complicadas, nós temos para todas elas, para as duas que usamos, temos no nosso website, nesse link que eu também já coloquei no chat, dos desafios 25-26, em que para cada desafio tem uma pequena descrição do que se pretende com o desafio, o que é qual é que é o objetivo e também para estas aplicações que são usadas durante o desafio, precisamente um tutorial passo a passo de como trabalhar com a aplicação e também, caso surja alguma dúvida, também estamos sempre dispostos, sempre disponíveis para esclarecer eventuais dúvidas. Esta é para o desafio 1, para o Epicollect. O desafio 2 que vai envolver outra aplicação, que é o iNaturalist, mas é uma aplicação muito mais global, que é quase essencial nos dias de hoje, quando estamos a fazer aqui a identificação de espécies e a lidar com o mapeamento das espécies. Que é isso que o desafio 2 e 3 vão fazer. Eles estão, apesar de poderem ser feitos separadamente, o desafio 2 é, neste caso, aprender a distinção, aprender a distinguir as espécies em nosso redor, e o desafio 3 é aprender a mapeá-las. Portanto, para nós faz todo sentido que eles estejam agregados, apesar de poderem ser feitos separadamente, quando estiverem a fazer a inscrição para participarem nos desafios, poderão fazê-lo separadamente, se bem que fazê-los juntos, quando se está a fazer um, é muito fácil depois alocar o outro também. Com este desafio pretende-se, como o nome indica, detectar novas espécies invasoras, possíveis novos núcleos que estejam ou no recinto escolar, ou fora, ou nas imediações, ou até mesmo no local de onde os alunos e os participantes que estão a colaborar nos desafios habitam, e mapeá-los para servir como registro também numa das bases da ciência cidadã que nós utilizamos muito, que é o iNaturalist. Também ele está no nosso website com um tutorial passo a passo de como criar conta, de como fazer o registro, e também qualquer dúvida, volto a relembrar que nós estamos disponíveis para esclarecer qualquer coisa. Nós estamos também a preparar uma série material também aqui de apoio em formato de vídeo. O tutorial está em formato de documento escrito. Estamos também a preparar em formato de vídeo para esclarecer algumas dúvidas que possam surgir também aqui com estas aplicações e com o registro. Também para breve deveremos colocar também no nosso site, portanto não percam o link. Vão visitando o site, que qualquer dúvida tem lá os materiais que vos possam auxiliar, caso não entrem em contato connosco. Os desafios 2 e 3 passa pelo registro, pronto. Os desafios 4 e o 5 são desafios mais práticos comparados com os anteriores. O desafio 4 foca-se aqui na divulgação científica, do qual sempre que fazemos este desafio saem sempre trabalhos interessantíssimos da parte dos alunos e que nós temos também todo o gosto em divulgar no nosso website. Se forem visitar, conseguirão ver alguns dos trabalhos dos desafios do ano passado, em que tivemos coisas como peças de teatro, escrita de músicas, adaptação de músicas para as espécies invasoras. Tivemos também pósteres científicos, neste caso dedicado às acácias, o que aqui é deixar um pouco a imaginação dos participantes fluir e que dá sempre alguma coisa extraordinária e que nós adoramos ver e partilhamos muitas delas. Portanto, também queremos este ano ver coisas diferentes, coisas originais para podermos também divulgar. O desafio 5 é uma componente de controle, é uma componente mais prática, em que se pretende que, infelizmente, ainda nos recintos escolares ainda se encontram muitas invasoras, principalmente a cortadéria. Para a região do sul do país, curiosamente, a cortadéria encontra-se muito dentro de recintos escolares. Foi usada como planta ornamental, como é óbvio,
e foi plantada em muitos locais públicos, como as escolas. Portanto, é a oportunidade perfeita para remover estes exemplares. Uh, Caso seja necessário, certamente os municípios, juntas de freguesia onde se encontram, podem fazer parte da atividade. Existe uma série de municípios que já colabora aqui com o projeto precisamente no controlo das espécies invasoras. Portanto, se for necessário fazer a ponte ou se chegarem a eles com o pedido para o controle da espécie, certamente eles irão ajudar e é uma ação que, como foi mencionado há pouco, quando são poucas, vale a pena fazer e tem um impacto para depois não se deixar expandir e se tornar um problema incomportável depois do futuro. Portanto, esta ação também tem uma componente prática muito multiplicadora aqui para o controle da espécie. Temos aqui alguns exemplos até de atividades que já foram feitas. A do meio é precisamente dos desafios do ano passado, as outras duas são mais recentes, mas as outras duas envolvem precisamente já a interação entre municípios e escolas ou grupos de jovens para o controle, neste caso a contenção, o arranque das plumas da cortadeira. Dos desafios não são uma coisa muito complicada. Acho que são bastante adaptáveis aqui à realidade dos programas escolares, que se fazem hoje em dia. Um, Tenho aqui algumas perguntas que vão sendo sempre feitas, sempre falamos dos desafios, como, por exemplo, a obrigatoriedade de participar nos 5 desafios, que não existe, como é óbvio. Os desafios foram feitos, apesar de terem sido feitos numa lógica de continuidade, a aprendizagem, a detecção, a divulgação, o controle. Eles podem ser feitos individualmente, como é óbvio, de forma também a ajustarem melhor ao calendário escolar e às atividades que pretendem fazer. Qualquer entidade pode participar, como já foi mencionado várias vezes, apesar de estar um pouco direcionada às escolas, porque são o grupo que trabalha com jovens por excelência, todos os outros grupos estão abertos também à participação, como os clubes e os centros de ciência viva, os escoteiros, outras associações, clubes também. Nós, dentro do projeto do Cubo Cortadério, temos, curiosamente, um clube de futebol que é aderente e que faz precisamente o controlo de espécies invasoras dentro do recinto que tem. E que o objetivo deles é ser o primeiro clube, ser o clube com o primeiro recinto livre de invasoras da região do Porto, o que estão num bom caminho. Agora, uma coisa que tem que ser feita para nós podermos ir acompanhando e podendo auxiliar, quando necessário, aqui na realização dos desafios, a quem participar, têm que fazer a inscrição para nós podermos acompanhar de forma mais adequada, pronto, para garantir que damos o acompanhamento necessário. Têm que fazer a inscrição no link também que eu aí já deixei nos desafios, a inscrição, onde registram a vossa equipe. Pronto, tem lá toda a informação que nós vamos precisar para entrar em contacto convosco e vocês também entrarem em contacto connosco. Como bónus, tal como fizemos no ano passado, vamos dar um pequeno brinde depois aos vencedores de cada uma das categorias. Nós escolhemos 3 vencedores sempre para cada desafio e damos um brinde depois às melhores participações. E, para qualquer dúvida, ou esclarecimento que possam ter, que eventualmente se esqueçam de perguntar agora, nós estamos sempre disponíveis para o e-mail livecortaderia@exact.pt, precisamente para vos tirar essas dúvidas e também ajudar aqui à aplicação dos desafios, também no que for preciso. Creio que da minha parte é tudo. Portanto, se tiverem dúvidas, aproveitem agora para as tirar. Ok, muito obrigada, Pedro. Ahm, vou dar aqui algumas indicações, sublinhar, com base na nossa experiência de outros anos. Quando formarem as vossas equipas, escolham nomes super, super simples, ok? Porque senão os vários participantes das equipas acabam por fazer os registros às vezes, por exemplo, no iNaturalist, com nomes parecidos com os da equipa, o que depois para nós Sim. às vezes torna-se um puzzle muito difícil de fazer. Portanto, o truque, o que tem funcionado muito bem, as equipas que são muito tranquilas, é nomes que não há
espaço para divagações. Não ponham hífenes ou sem hífenes, com acentos ou sem acentos, sei lá. Nomes o mais simples possível é o melhor. Depois, deixem-me partilhar, e agora estou a pensar em trabalhos super, que eu achei super inspiradores de outros anos. Por exemplo, houve uma escola que até eram alunos do segundo ciclo, portanto, eles eram relativamente jovens, e que fizeram uma carta para o município, que eu achei fantástico. Ou seja, eles fizeram, os alunos, com a ajuda de outros professores que não os de ciências, e envolveram, um bocadinho na lógica dos DAC, dos domínios de autonomia curricular, acho que estou a dizer bem, envolveram professores de várias disciplinas, fizeram uma exposição e fizeram uma carta para a vereadora da Educação do município, e depois criaram um momento em que a vereadora foi convidada para visitar a exposição e leram a carta a pedir para intervirem em relação, nesse caso eu acho que até era a Cortadéria, ok? Portanto, eu acho que há aqui, eu gosto muito de olhar para os desafios como vamos dar o nosso contributo para criar cidadãos proativos e não serem pessoas passivas e que só se queixam aos pares, mas depois as coisas não chegam a um sítio onde possam fazer diferença. Eu acho que também é muito. Ciência cidadã não é só trabalhar com os cidadãos para recolher dados científicos. Nós, ao pensarmos os desafios, também pensamos em esta componente da proatividade e de cidadãos que estejam disponíveis e preparados e inspirados para fazer diferença. Um, e eu acho que agora passávamos um bocadinho para vocês, se têm alguma dúvida ou alguma coisa que queiram colocar, senão podemos dar-vos mais exemplos de desafios, de trabalhos que apresentaram os desafios, mas que são inspiradores, se vos faltar aí alguns exemplos. Digam. Ninguém tem aqui nada no chat, nem quer levantar a mão para colocar alguma coisa? Estou aqui alguns setores que eu sei que ganharam desafios do ano passado. São caladinhos. Na verdade, não nos deixem limitar a professores, ok? Porque os desafios também funcionam muito bem com outros grupos, podem funcionar, por exemplo, com colegas de trabalho. Ok? Olha um gato ali. Posso colocar uma questão? Força, Raquel. A minha dúvida, o jardim da minha escola tem um jardim muito bonito, aliás, é um arboreto, é constituído só apenas Atenção, entre aspas, por plantas autóctones, tão apenas. bom. Só que, infelizmente, nos últimos anos nós temos assistido, e já o ano passado eu tinha falado com a equipa que é responsável precisamente pelo arboreto, eu acho que temos duas, uma ainda tenho que identificar, mas há uma que claramente está a invadir o arboreto, mas não é a erva das pampas, nada disso, é as azedas. Ok. E eu não sei se poderia, assim, e cada vez a mancha fica Maior. maior. E já o ano passado, e este ano, como eu tenho o oitavo ano, estava a pensar fazer precisamente uma sessão de controlo, ia-vos pedir ajuda de controlo, porque acho que será uma planta, talvez não sei, mais fácil para, não sei se será remoção, que for. A minha dúvida é, ela pode ser incluída Pode, nesses desafios, pode. só que é azeda, naquele do Hum, controlo, penso que era o desafio, Sim. o Cinco. 5, não é? O 5, pronto. É perfeita. Porque, Perfeitamente elegível. Não, não fiquem com a ideia que é fácil. pois, com certeza não é nada, porque a verdade é que eu já estou lá há bastantes anos e o que notamos é que cada vez quando ela entra em floração, a mancha amarelinha. E os meninos Aumenta. acham que aquilo são trevos, porque é esse o problema, Uhum. é que eles acham que aquilo é um trevo, como o trevo de quatro folhas, que eles têm sempre. Claro, 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 claro. E gostava, pronto, e aí eu vos pedir ajuda, depois com certeza com umas dicas, mas aí está, gostava de incluir a escola, por exemplo, nesse desafio, por Sim, exemplo, eu se acho é que pode ser possível muito então. giro, é perfeitamente elegível, pode ser muito interessante, porque pode montar tipo uma experiência simples com eles. E Uhum, pode, por exemplo, se a mancha está a crescer, podem dividir a mancha a meio e uma parte arrancam e a outra fazem tipo um tapete da biomassa que vão arrancando para fazer tipo mulching, tipo uma barreira para que ela tenha mais dificuldade em aparecer, e depois testam o resultado das duas. exato. Portanto, pode ser uma mini experiência científica,
e reforçam ainda mais a componente de ciência, Claro. e acabam por aprender também no vosso próprio terreno, no território, não é? Qual é o método que pode dar melhor resultado. Portanto, eu acho que é perfeito para o desafio, sim. Ok. Obrigada. Força. Mais alguma questão? Eu tenho uma dúvida. Força. Essas tais azedas não é uma erva parecida com o trevo, mas que em baixo dá uma raizinha pequenina, que são os Vou mostrar uma pitorrinhos, que são fotografia. comestíveis. Deixa-me ver Como? aqui. Há bocadinho foi uma, mas era muito pequenina. Vou partilhar aqui para voltar a mostrá-la. Ela vai entrar em floração agora, no inverno. Esta aqui do canto inferior esquerdo. Ok? Aqui. É verdade que há algumas zonas do país que chamam azedas a umas plantas que depois até são usadas para fazer saladas e sopas, que têm umas folhas verdes muito grandes. Não é essa, é esta que tem, parece um trevo, portanto as pessoas chamam de trevo porque ela tem de facto as folhinhas divididas em três, parecem três patinhas de cabra, e os caulos que são azedos como um chupá-los. Esta é a azeda, acho que a Raquel estava a falar, certo? E Sim, Exato, ela exato. tem sim, uns sim, bulbos mas a raiz. finos, brancos, que estão enterrados, e tem um mecanismo super engraçado. Quando nós puxamos a planta, nós ficamos com a parte verde na mão, não é? O caule e as folhas, e ela enterra mais os bulbos, portanto eles vão para mais fundo, o que quer dizer que fica mais difícil de os retirar ainda. Mas tem esses bulbinhos sim. Enquanto esses bulbos não saírem, ela está lá na mesma para recuperar. Sim, mas esses bolos são deliciosos. Mas não se pode comer muito, Ana, porque tem ácido oxálico, mas quantidades pequeninas, tudo bem. Como? Como? Não podem comer em grandes quantidades porque têm ácido oxálico. Ah, Mas em pequena quantidade não há problema, não se preocupe, eu comi muitos, mas fiquei assim, ok? não, é que eu costumo andar a catá-las, precisamente porque eu gosto imenso disso, assado, grelhado, pôr na grelha, pôr no carvão. Olha, eu fazia, quando eu era pequenita, depois deixei de fazer, mas quando era pequenita eu comia muitos desses bolbinhos assim na chapa, Sim, sim. mas não se deve comer muito, ou seja, como se quase por brincadeira, assim quase como se fosse um, Sim, sim, muito, algo, muito é algo para relativo, não é? trincar, mas nunca façam disso uma refeição, ok? Porque torna-se tóxico. Não, não. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho para fazer uma refeição. Mas pode fazer esse Mas, desafio. Dê 5 não, 5 é muito. 1 cêntimo por cada bulbo que os alunos ou que alguém lhe arranjar para estimular que os tirem da terra. não, porque é muito giro mesmo. Porque depois é que inclusive podem-se grelhar e podem-se comer quando não é em grande quantidade. Exatamente. Isso talvez seja, para mim era um estímulo. Sim, Para mim era um sim. estímulo, era mesmo. Andava sempre a catá-los. Ficava toda infeliz quando não havia. E quando se conseguem retirar os bulbos, são menos plantas que aparecem depois no ano seguinte. Portanto, vale a pena, sim. Um dos grandes desafios é precisamente esses bulbos ficarem na terra. Tá, mais alguma questão? Não? Pedro, queres. Ai, está aqui. Ai, não. Pedro, queres falar de mais algum dos projetos do ano passado? Eu posso até mostrar alguns. Deixem-me ver aqui. Olha, tivemos agora eu acho que não foi ano passado, foi do ano anterior, que era um grupo também jovenzinhos, eu acho que eles eram se não era primeiro ciclo, era início do segundo, e fizeram uma canção, tipo assim, coro, Pois esta foi parecida. sobre as acácias, e estava fantástico. Eles próprios criaram, e este ano houve outra vez uma canção, mas eram de terceiro ciclo, ou Sim, mesmo estes secundário. já eram do 10º ano, creio que é esta. É, Pronto, podem ser, funciona muito bem com outras disciplinas para promoverem a ligação entre diferentes disciplinas.
Sim, este teve aquela parte da interação também social com os idosos, a visitar um lar precisamente onde foram ensinar ou a divulgar a questão das espécies invasoras com eles, pronto. Levaram também algum material, produzido por eles acerca das espécies invasoras. Ai, tenho Ah, alguém na sala de espera. Não se ouve. Tu não partilhaste com som. ah, ok, pronto, assim Quando não realmente. partilhas, tens que pôr som. Então, peraí. Ahm, Quando fazes a partilha, tens que ir ao lado direito e clicar em partilhar som. Tens que despartilhar e voltar a partilhar. Também tivemos, eh, eu acho que foi mais do que um grupo que fizeram, no desafio 4 da comunicação, alunos mais velhos, tipo secundário e terceiro ciclo, prepararam uma aula para alunos mais jovens. Portanto, agora como as escolas estão todas agrupadas, não é? E os agrupamentos normalmente são verticais e têm os mais jovens e os mais velhinhos prepararam uma aula sobre invasoras para irem dar aos mais novos. Que também algumas delas resultaram muito bem. Pronto, acho que já resolvi o problema do som. Pronto, já será ouvido. Pois, eles são daqui da zona d'água, pelo que eu tenho o problema de Jacinto de água, pronto, focaram mais nessa parte. Ok, já fica a ideia. Pronto, já Ok, a percebi. ajuda. Pronto, eles fizeram a música toda, pronto, estava aqui ainda mais. Pronto, estes são aqueles que recebemos em formatos de vídeo, alguns. Temos outros também que nos enviaram vídeo da compilação das atividades todas que fizeram durante o ano também. Nesse caso foi de um clube de ciência viva, aqui da Tocha. Eles fizeram imensas ações de controle e depois juntaram todas e mandaram-nos uma. Olha, está aqui uma pergunta no chat sobre se é necessário fazer formação. Não, não, não. A oficina de formação é separada. A única questão é que quem fizer a oficina de formação, uma das partes, um dos módulos da formação em trabalho autónomo é participar nos desafios, mas não é minimamente obrigatório. Podem fazer os desafios como quiserem e podem contar com a nossa ajuda na mesma, mesmo que não estejam a fazer a oficina de formação, ok? A oficina de formação tem mais temas além dos desafios. Só um dos módulos que pega nos desafios. Olha, uma coisa que precisamos de todos vocês é que passem palavra aos vossos colegas sobre os desafios, ok? Sobre a possibilidade de fazerem e até tentem envolver pessoas de áreas diferentes, de áreas do saber, do conhecimento diferentes. Eu acho que é muito interessante a partilha de. Portanto, nós tivemos, já não tenho a certeza quando é que foi, um DAC em que foi lançado por professores de ciências naturais, mas que depois tinha desde textos para os jornais da escola que eram feitos pelos professores de português, montar uma exposição com pinturas das espécies que eram pelos professores da parte de artes e educação visual, tinham uma parte da geografia que era seguir as rotas de distribuição das espécies ao longo do tempo. Podem pesquisar na história, porque várias destas espécies foram trazidas a partir dos descobrimentos e há registros históricos. Também na parte de português há várias das obras, romances clássicos que nós temos, os maias. Os maias falam das acácias e há vários livros que falam das espécies e que se percebe se as espécies já estavam ou não nessa altura. Portanto, há muitas maneiras de fazer interdisciplinaridade à volta do tema das espécies invasoras. Os municípios, aqui, agora está aqui mais uma pergunta. O município de Coimbra aderiu à estratégia da Cortaderia, Aérea, sim, mas estão a precisar de muita motivação dos cidadãos, porque a Sim. nossa não está a chegar.
portanto era muito bom. hum, Eles fizeram, o município de Coimbra, por acaso não me apercebi se apareceu nas redes sociais, eu não apanhei, Não, e eles mas não fizeram divulgam uma ação de muito, sim. controle a semana passada em que Pois. promoveram plumas com um grupo de voluntários de estudantes. Mas estão a precisar que os cidadãos mostrem que estão atentos a esta temática e que precisam de mais ação. Como quase todos os municípios, ok? Estou a falar dos municípios só porque nós temos o território todo dividido por municípios. E há alguns, eu acho que até posso usar a palavra muitos, que já estão a fazer um caminho positivo, no sentido, não faziam nada e agora já estão a fazer alguma coisa. Mas quase todos eles, incluindo as centenas que não nos responderam, precisam de fazer mais para dar travão a estas espécies, ok? E, portanto, e muito em concreto à cortadéria, a expansão tem sido muito, muito Abismal. visível. Portanto, e as escolas podem ter este papel de todos os agrupamentos de escolas têm que ter, acho eu, agora tenho medo, se calhar não estou a falar dos privados, não, mas os agrupamentos de escolas públicos, todos eles têm a infraestrutura construída, é do município, portanto têm uma ligação permanente, fácil, agilizada com os municípios e podem ir por aí e fazer também a vossa parte de sensibilização, alerta, pressão, munícipes proativos, desde as jovens idades. Ok? Acho que era muito bom. Por acaso, o município não foi o município, foi a escola, houve a escola que fez uma exposição sobre as espécies invasoras, que depois foi apresentada já no fim do ano, daquelas alturas, não sei se foi dia do ambiente, já assim perto do fim do ano, e depois chamar a vereadora, neste caso era uma vereadora da educação, e apresentar o problema e pôr os alunos a apresentar e a dizer que queriam ação para o controle das espécies, ou seja, eu acho que são exemplos muito positivos e que eu gostava que inspirassem várias outras situações. Ok? Se precisarem de exemplos, peçam-nos ou vão ver nos prémios, no site que o Pedro pôs aqui, do Cubo Sim. Cortadéria, nos desafios, estão lá as equipas que ganharam prémios no ano passado, os trabalhos estão no site, ok? E já agora, a título de exemplo, já que estamos a chegar ao final, aproveito também para divulgar. Muitos dos municípios às vezes estão a fazer atividades, mas pecam porque não as divulgam ou não dão a conhecer o que vão fazendo. E nós também já identificámos isso e nessa vertente estamos inclusive a fazer já uma série de webinars dentro do projeto Cubo Cortadéria. A próxima vai ser precisamente no dia 12, daqui a 2 semanas, em que nós pretendemos mesmo divulgar as ações que são feitas relativamente à cortadeira e outras espécies invasoras por parte dos municípios, porque muitos deles estão a fazer, mas acabam por não divulgar, então às vezes parece que não estão a agir nessa vertente. Mas através do link que eu aí coloquei no chat da sessão, podem ir ver algumas das entidades se calhar o vosso município onde se encontram, se calhar até já estará aderido e a realizar atividades de espécies invasoras. É uma questão de verificar que elas estão lá todas. Uhum. Eu pus aqui o link onde está este webinar que o Pedro estava a falar e pus aqui o link para inscrição, e podem explorar e chegamos à nossa hora, eu não vos Sim, quero reter mais. Ficaram com os nossos contactos. Pedro, se calhar podes pôr aqui o e-mail outra vez no chat. Um, Vou fazer três convites. Um é para este webinar. Este webinar é de partilha de experiências de entidades que já aderiram à estratégia de luta contra a cortadéria e qualquer as escolas podem aderir, ok? E outro convite vai recomeçar, não sei se não, sei que alguns de vocês eu já vi, portanto conhecem, o ciclo de webinars Invasoras às quartas vai recomeçar, ok? Nós começamos sempre em novembro e vamos ter a primeira sessão, nós vamos começar a divulgar amanhã ou no dia 1, mas vamos ter a primeira sessão já em novembro, no dia 19, sempre a seguir ao jantar, das 9 às 10, e estão todos convidados, estejam atentos às nossas redes sociais que nós vamos pôr a divulgação, vai ser super interessante sobre insetos que causam doenças na espécie humana e que são invasores. E depois, aquilo que eu falei há bocadinho,
pensem mesmo naquela data, 23 a 31 de maio do ano que vem, vai ser a Semana sobre Espécies Invasoras, e era mega fantástico ter atividades que podem ser muito simples de todos vocês. Ok? Estão todos convidadíssimos. Ok, e chegamos à nossa hora, acho Sim. que estamos bem. Se não houver mais alguma questão, ficamos à espera das vossas inscrições e de dúvidas que possam surgir, ok? Contamos com todos. Muito obrigado.